Chegando, bem-vindos. Esperar mais, são 7h35 agora, esperar mais um minutinho, bastante gente entrando, comentando aqui. Boa noite a todos. Ai, que delícia a companhia de vocês. Muito bem-vindos, obrigada, viu? Pela presença, pela companhia. A gente já vai começar. Boa noite, querido. Todo mundo entrar. Acho que já deu tempo, né, das pessoas se organizarem. Vamos lá, vamos começar. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me posicionem aí para saber se tá tudo certo. Tá com som, gente? Tá legal? Estão me ouvindo? O som tá ok? Só me posicionem para eu poder saber se tá saindo direitinho. O som tá bom? Então tá bom. Vamos começar nossa live juntinhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayara. Eu sou psicóloga, atendo pela abordagem da cognitiva comportamental. E eu vim falar um pouco com vocês hoje sobre um tema que não é tão raro, né? Que a gente escuta muito, principalmente no consultório, atendendo crianças, adolescentes, pais, né? Que é a alienação parental, ou como a gente chama também, síndrome da alienação parental, né? E para vocês entenderem o que é isso, né, vamos um pouco para o conceito. O que é, né, uma síndrome? A síndrome, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas. E a alienação parental, ela é um movimento, né, em que o genitor guardião, seja ele o pai ou a mãe, os avós, eles vão, de alguma forma, distorcer a percepção da criança em relação ao outro guardião, né, que não detém a guarda. Então ele vai depreciar, né, essa pessoa, ele vai de alguma forma destruir essa imagem de pai ou de mãe. E tudo isso por quê? Justamente para enfraquecer esse vínculo, né, esse vínculo afetivo. Então ela distorce toda essa percepção, deprecia o genitor, faz todo um movimento de degradação, né? Isso afeta muito a criança e afeta muito a outra pessoa que não detém essa guarda, né? E isso pode acontecer tanto quando os pais estão juntos, estão casados, quando eles se separam, né? Então, movimento de tipos de comentários. Ah, olha como sua mãe se veste, olha como ela é, olha o que ela fala. Ou muitas vezes a mãe fala, nossa, olha como seu pai se comporta, ele não liga, não tá nem aí pra você. E essa comunicação, ela é sempre direcionada à criança, ao filho, né? E de fato, isso é muito comum, isso acontece muito. Tanto quando casados, ainda quando se separam. E muitas vezes acontece também por parte dos avós, né? Os avós falarem dos pais, ou os pais falarem dos avós, né? Muitas crianças que moram com os avós, e esse avô, essa avó acaba falando do pai ou do genro, né? É uma forma de enfraquecer, né, esse elo da criança com o pai ou com a mãe. E quando que isso acontece, né? Geralmente quando há uma traição, né? Então os pais já têm outro companheiro, então as crianças, eu sou casada, né? Imagina, eu sou casada, tenho um filho, e aí fui traída, ou nos separamos por vários motivos.
E aí a criança, ela vai sendo vítima, né? Ela vai sendo uma massa dessa manobra dos pais, né? Porque o intuito é, eu estou tão magoada, tô ferida, tô chateada, e aí eu quero um cúmplice, né? Eu quero que essa criança ela possa perceber o quanto eu estou sofrendo. E nessa separação, sempre quando a gente fala em separação, dificilmente é algo amigável, né? É algo em que há é consensual, os dois querem, né? Os dois já percebem que não tá mais funcionando a relação. Então, muitas vezes, a criança ela passa a ser violentada emocionalmente, né? Porque eu tô tão ferida e tô tão magoada que eu quero afetar o outro usando essa criança, usando esse filho, né? E aí, essa criança ela acaba não tendo um espaço para viver esse amor, ela não é autorizada, né? De repente, em relação ao pai e à mãe, né? E tendo muita raiva, né? O que acontece é quando a gente tem muita raiva dessa situação, eu quanto mãe ou quanto pai, esse vínculo ele fica muito atrapalhado para mim, né? Porque entenda, eu rompi um vínculo. Às vezes, muitas vezes era um vínculo que eu não queria romper, é um vínculo que eu ainda gosto, que eu ainda quero ter, né? O outro, às vezes, foi embora, traiu, tá com outra pessoa, né? Isso, tanto o pai quanto a mãe, acontece com ambos os lados, né? E aí, de repente, nessa separação, o filho, ele fica no meio do caminho e se torna vítima, né? Porque aí ele é usado nessa ponte. Eu estando com raiva, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou usar o recurso que eu tenho ainda, que me liga a essa pessoa, justamente para feri-lo, para afetá-lo, né? E aí bagunça toda a cabeça da criança, ela fica totalmente dividida, sobrecarregada, até porque as crianças não têm um recurso emocional, uma maturidade para lidar com essa sobrecarga, né? E aí muitas crianças se sentem culpadas pelo afeto, pelo vínculo. Então, geralmente o que mais acontece, tá? É a mãe ser a guardiã e ela ficar com a guarda da criança, não excluindo os pais que também ficam, os avós, isso acontece muito, mas na maioria dos casos é a mãe, tá? Então, quando eu falar o guardião ou a guardiã, entendam que é a pessoa que detém a guarda, tá bom? Então imagina que essa mãe, guardiã da criança, né, ela foi ferida nessa relação, ela foi machucada, e isso é legítimo, porque acontece, a gente fica mesmo, a gente sai disso muito, muito magoada, muito chateada. E aí essa filha ou esse filho, ele acaba criando essa cumplicidade com a mãe, né? Como que eu vou amar esse pai? Né? Como que eu vou amar essa mãe? Poxa, como que eu vou amar esse pai sendo que ele fez tão mal, né, pra minha mãe? Será que eu posso amar ele? Né? Porque eu vejo minha mãe tão triste, tão chateada. E será que eu sou autorizada realmente a amá-la? Porque tudo isso é muito difícil psicologicamente para a criança lidar, né? Então, a criança muitas vezes ela vai fazer que ela cria. Né? Então, ao mostrar que eu estou infeliz, que não foi tão legal assim, né, na casa do meu pai ou na casa da minha mãe, quando eu vou visitar, ela demonstra para aquela pessoa que ela mora, que ela convive, um tipo de lealdade, né? Então, imagina, né? A criança, ela fica totalmente com a cabeça a mil, totalmente ansiosa. Às vezes ela tá lá
de ser um bom pai e uma boa mãe, né? Então esses pais, eles precisam entender e lidar com isso, que muitas vezes o fato do meu marido ter me magoado, ter me machucado, isso não tira a bondade dele como pai. Muitas vezes não foi um bom marido mesmo, mas é um excelente pai. Muitas vezes não é uma excelente esposa, mas é uma ótima mãe, né? Então a gente precisa aprender a separar, né, esses papéis que ficam tão bagunçados diante de uma separação, né? Quando eu enxergo nesse filho talvez um amigo ou uma amiga, né, ao invés de filho, e aí eu não poupo, né? E também esses filhos, eles vão ter que lidar com a ideia de que os pais não são perfeitos, né? Escolhendo, né, quem ama mais, quem é o pai, quem é a mãe, né? É um vínculo que é para sempre, né? E que a gente não pode excluir isso da vida das crianças. E é tão importante que essas crianças possam amar esse pai e essa mãe, para que ela possa se nutrir desse amor e justamente a partir desse afeto ela possa se desenvolver com qualidade, né? Ela possa ter um bom desenvolvimento. E porque tá complicado conviver com aquela pessoa, porque não há uma comunicação, porque a gente não consegue se resolver. Então há muito desequilíbrio aí, né? E como que a gente informa para essa criança, né? E primeiro a gente precisa analisar como que tá essa relação, né? Como que tá o cenário aí desse casal, né? Porque muitas vezes tá muito conturbado, tem muita briga, né? Uma frequência muito grande de briga, de discussão. Se é um pré-adolescente, né? O quanto esse pré-adolescente ou esse adolescente já tenha percebido que a relação não está tão boa, né? Não é mais tão boa e não está mais tão agradável assim, né? E em alguns casos é até um alívio. Muitas crianças chegam ao consultório e ao falar que os pais se separaram e cada uma lida de uma forma, então é aí que a gente diz que cada uma tem os seus recursos e cada um tem as suas ferramentas, né, para lidar com isso. E muitas vezes falam, às vezes, mesmo o casamento não sendo bom, mesmo a convivência não sendo boa, essas crianças elas querem conviver, né? Então, respondendo, como avisá-las, como falar, como introduzir essa conversa. O diálogo ele é extremamente importante em qualquer momento da vida dessa criança, né? Então, ter um bom diálogo, né? Que tanto o pai quanto a mãe participe desse diálogo, que possam nesse momento deixar
também possa entender o que está acontecendo e lidar bem com esses sentimentos, né? Que esses sentimentos possam ficar organizados para ela. Porque num momento a criança vê, né, tem toda uma rotina, vê os pais juntos, vê o pai chegando, a mãe chegando, e num dado momento ela não encontra mais, ela chega em casa, não encontra mais o pai, ou não encontra mais a mãe, né, e ela percebe que eles não vão chegar, né, e que ela vai ver esse pai ou essa mãe num determinado período de tempo, a cada uma semana, a cada 2 semanas, o convívio não vai ser o mesmo. Então, tudo isso fica muito bagunçado para a rotina da criança, psicologicamente, né? Ela fica sem entender o que está acontecendo. Então, é muito importante que seja esclarecido para essa criança, que ela entenda o que está se passando, que ela entenda o que está acontecendo para que esses sentimentos fiquem bem organizados para ela, né? E aí, quando que a criança ela vai percebendo, né? Desde quando que ela vai percebendo esse ambiente conturbado? Desde quando que ela vai percebendo essa separação desses pais mais bagunçada e conturbada? Eu costumo dizer que desde sempre, né? A gente não pode nunca subestimar a percepção da criança, porque ela já entende desde o ventre, né? Desde quando ela tá aqui no ventre, ela já tá entendendo tudo que tá acontecendo. Então, se a gente passa por um estresse, por raiva, a gente não passa, né, para ela de alguma forma. Se a gente, do que a gente se alimenta, né, a gente passa de vibração, de humor. Então a gente nunca pode pensar que uma criança ela não tá entendendo, ela tá alheia, né? Ou a gente vai falar, olha filho, vai pro quarto que eu e seu pai vai conversar, eu e sua mãe vamos conversar, e é algo sério. E aí ela já percebe ali um movimento de briga, né? Uma voz mais alterada. Então, ela percebe e ela sofre também. Ela sente tudo que está acontecendo. Então, que a gente não subestime, né, o entendimento e a percepção da criança. E ainda que ela seja muito criança e de alguma forma não entenda, né, como aquilo está se desenrolando e como aquilo está acontecendo, ela vai crescer, ela vai entender, ela vai se lembrar, né? Isso de alguma forma vai ser introjetado na criança e ela vai saber do que está acontecendo. Então não subestimem, né, a inteligência e a percepção das crianças. Então, às vezes, dá mesmo aquela vontade de mandar ela pro quarto e aí acabar discutindo, e isso vai ser muito ruim. Então, preservem, né? Preservem as crianças, preservem os filhos de vocês, tá bom? E aí, entendam também que um filho, nessa situação, nesse momento, ela não é um amigo, né? A criança ela não é sua amiga ou cúmplice nessa situação, né? Ela é seu filho, então ele te vê como pai e como mãe. Então, se você tá falando mal da sua esposa, você não tá falando mal da sua esposa para essa criança, você tá falando mal da mãe dessa criança. Quando você, por exemplo, deprecia a imagem, distorce a imagem desse pai, né, do seu marido, quando você está falando do seu marido para sua criança, desabafando com ele sobre isso, você está falando mal do pai dela. Você entende como isso pode acarretar em prejuízos e consequências psicológicas, né? A gente se sente tão mal quando a gente vê alguém falando de alguém que a gente ama, não é mesmo? A gente não se sente impotente, com raiva, a gente fica chateado, porque ninguém quer que depreciem a imagem de quem a gente ama. Imagina o seu pai, que é uma figura que você ama muito, né, distorcendo e depreciando a imagem da sua mãe, falando dela, ou vice-versa, né? Você vendo a sua mãe falar mal do seu pai. Responsabilidade emocional, né? É a imagem que eu transmito e mais a mensagem que eu transmito, né? Ela precisa ter um cuidado ao ser transmitida, porque isso tem consequências muito severas e muito graves, ainda mais quando a gente está falando de uma criança que está em formação da sua personalidade, formação da sua identidade, do seu caráter.
Então é extremamente importante que a gente tenha essa responsabilidade, que a gente poupe essa criança. E aí, no caso, quando há algum tipo de traição, né? Quando há uma traição, que a gente fica muito mal, com muita complexidade do casal, a história do casal. A criança ela não precisa ter acesso a isso. A criança ela não precisa lidar com isso. Até porque, né, eu vou chegar para uma criança e vou falar: "Ah, então, eu fui traída, né? Seu pai me traiu ou sua mãe me traiu". E aí? O que a criança vai fazer com isso, né? Quais ferramentas ela vai ter para lidar com isso, para agir nessa situação, né? Né? Sei que quando é um adolescente, às vezes a gente não consegue esconder, isso acaba aparecendo de alguma forma, né? Vai acabar escapando. Mas se a gente puder poupar e amenizar essa situação, e não é falar bem, ser falso, né? Mentir, não é isso. Mas quando você deixa de falar, agir isso, e aí a gente vai usar essa criança, né? E essa criança, ela fica muito dividida, muito sobrecarregada, porque ela não consegue lidar com isso ainda, né? Como que ela vai falar mal, ela vai defender, muitas vezes ela vai ter raiva dessa outra pessoa, né? Então, assim, às vezes acontece também da gente querer, de alguma forma, os pais quererem ter uma predileção, né? Que quando esse movimento acontece, ele mostra que a pessoa ainda não lidou, não elaborou esse término, né? Não elaborou esse luto, não conseguiu se refazer, ainda tá tudo muito confuso, né? Tá muito fragilizado, né? Então, que a gente possa entender que nesses momentos nosso filho não é nosso amigo, tá? Que a gente possa buscar uma ajuda, né? Às vezes a gente vai ver uma criança, né? Ver a criança apaixonada no pai ou na mãe e vai falar como que gosta, né? Como que tá apaixonado, né? A pessoa fez isso e aquilo comigo, né? E aqui eu tô sofrendo. Né? Estamos separados ou estamos brigados, os filhos vão receber isso e eles ficam completamente atrapalhados, né? Eles ficam completamente sem recursos para elaborar essa situação. Então ela tem raiva, não entende, fica confusa, tem medo, quer visitar, mas sente culpa por ter que ir.
E aí se tu fica totalmente ansioso, né? Porque sabe que sempre vai ter uma briga entre o pai e a mãe, que vai acontecer uma discussão, fica inseguro. Então, assim, muitas vezes, tá difícil para eu lidar com essa separação, não consigo elaborar esse término, não consigo aceitar que há uma terceira pessoa, né? Que meu marido tá com outra pessoa, ou que minha esposa está já com outra pessoa. Né? Então, busque ajuda, né? Busque uma ajuda psicológica, procure substituir, ao invés de conversar com seu filho ou com a sua filha, de dar essa carga afetiva para ele, né, ou para ela, fale com alguém que você confia. Às vezes, não estou preparada ainda para um processo terapêutico, eu não quero um acompanhamento psicológico agora. Então, busque uma pessoa que você confia, né? Um adulto para você conversar, um adulto para você exteriorizar, né? Um adulto que não esteja também emocionalmente associado a essa situação, que não esteja ligado, porque ainda que seja um adulto também tem limitações, né? Ainda que seja um amigo, né, uma pessoa próxima, essa pessoa também vai ter limitações, essa pessoa de alguma forma vai se envolver emocionalmente com a situação, vai acabar escapando alguma coisa. Então a ajuda psicológica, ela justamente te permite enxergar o todo, né, te dá recursos e ferramentas para que você consiga elaborar esse término, para que você consiga entender essa situação um pouco mais de fora, mesmo vivenciando ela. É alguém que vai te falar de uma forma não envolvida emocionalmente com você, porque se você fala com uma mãe ou com um amigo, vai tomar partido, né? E automaticamente vai de alguma forma te defender ou te dar um conselho que pode ser prejudicial para você. Né? Então, a ajuda psicológica nesse cenário, ela se faz muito necessária e extremamente importante, né? E aí, muitas vezes, quando algum dos lados, né, um genitor, tanto o pai quanto a mãe, tem outra parceira, e muitas vezes não há, né, uma maturidade para lidar com esse término, uma maturidade para fazer com que os filhos aceitem bem, né, o novo cônjuge do seu ex-parceiro. Muitas vezes a gente não consegue aceitar bem, né, esse novo parceiro, da pessoa que até então a gente convivia, a gente gostava. Há uma dificuldade, né, da gente conviver, há uma dificuldade da gente aceitar, né? Então, muitas vezes, se esse vínculo ele apenas mudou de configuração, né? Por exemplo, um vínculo que ele existia em cima do amor, maior for o bem-estar dessa criança, realmente eles vão se preocupar, né? Eles vão querer ter um cuidado maior ao falar, né? E ambos vão ter bom senso, que é extremamente importante após uma separação onde haja filhos, tá? Então, é muito importante que ambos, né, tanto o pai quanto a mãe, ele possa olhar para essa pessoa, para essa terceira pessoa, e rever, realmente é uma pessoa legal? Porque pode ser, né? Pode ser que seja uma pessoa legal, e aí a gente vai ter que rever, né? E repensar a maneira como a gente está agindo. Bom, é positivo, então, ter um contato, conhecer, porque
a gente vive numa sociedade em que nos mostra que toda relação, quando ela acaba, né? Primeiro que elas precisam ser eternas, e a gente precisa aturar e aguentar tudo, mas assim, no fim das contas, ninguém tá preso num relacionamento, né? Um relacionamento, ele não é uma prisão, né? Não é um grilhão que você não possa sair. Muitas vezes não dá certo. Relacionar, né? Minha ex-esposa não pode ter uma relação boa comigo, ou eu não posso ter uma relação com a pessoa que a minha ex-esposa está hoje, né? Por que não, né? Como eu voltando ao que eu estava dizendo, a gente vive muitas vezes numa sociedade que diz que se a relação acabou, acabou, é cada um para o seu lado, não tem que ter contato, não tem que conversar, não tem por que ter uma boa relação. Mas se durante tanto tempo foi boa, durante tanto tempo teve frutos, né, dessa relação, os filhos, por que não se relacionar, né? Por que não ter uma boa convivência? Acontece muito quando pais são separados, são duas festas de aniversários, né? Cada um faz com a sua família. E aí, por quê? Né? Por que, que eu preciso fazer duas festas? Por que, que eu preciso ou eu não posso ver o meu ex-marido com uma nova pessoa? Eu não posso ver minha ex-esposa com uma nova pessoa? Né? Voltando ao que eu estava dizendo, houve tantas coisas boas e por que hoje não tenho? Por que, que a gente não pode ter uma convivência agradável? Se a gente for trazer para o lado racional, não tem por que não ter, né? Não faz sentido. Por que ter essa raiva? Tipo, ai, ao invés dela ficar feliz com a festa, ela fica sempre muito preocupada, muito tensa, ai, porque se eles se virem, eles vão brigar, se eles estiverem aqui, vai rolar uma discussão, se meu pai vir e se minha mãe achar ruim, se minha mãe ficar triste. Então a criança, ao invés de aproveitar o momento, ao invés de aproveitar a festa, ela fica extremamente tensa, ela fica extremamente abalada, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, né? E aí tudo isso traz uma consequência. Quais são essas, né? Baixa no rendimento escolar, brigas, né? Quando tem briga, então, o quanto isso nos sobrecarrega a criança, gritos e discussões. Quando a gente tá em algum lugar, seja ele aberto, até com a nossa família, a gente começa a escutar um grito, uma discussão, a gente já fica extremamente tenso, com medo, preocupado. Então, olha o quanto de sentimentos negativos a gente já não vai desencadeando nessa. Ela também pode desenvolver estresse, muitos transtornos de personalidade, síndromes ansiosas, né? E aí,
Temos também um outro cenário, né? Muitas vezes falamos muito aqui do cenário em que o pai ou a mãe, né, esse guardião, esse genitor, vai tentar depreciar a imagem um do outro para essa criança, para desestabilizar essa relação, desestabilizar esse vínculo. Né, em que essa mãe ou esse pai vai querer ter essa cumplicidade da criança, vai querer ter a criança mais perto, né, vai enxergar como amiga, e aí acaba justamente afetando a relação, né, da pessoa que não detém a guarda, justamente para se manter segura com esse filho ou com essa filha. Né, para perceber que essa criança não vai me deixar, né, meu filho não vai me deixar para ficar com ele, porque, né, e vai causando toda essa culpa. Falamos muito sobre esse cenário, mas tem também algo que acontece muito também, que é realmente o pai ou a mãe que é ausente, né, que não mora com a criança e que é realmente ausente, e que aí a mãe, imaginando que é o pai que não mora com a criança, que é geralmente o que acontece, ele é realmente ausente, ele dá mais atenção para outra família, né? E aí essa mãe, ela tenta de alguma forma aproximar esse pai desse filho, ela tenta conciliar, ela tenta mostrar. Então, como que deve reagir, né? E é claro que a gente sempre pensa num cenário em que esse pai ama, né? Esse pai quer estar perto, esse pai quer estar presente na vida dessa criança, né? Então não comparece, mas aí imagina que é o seguinte cenário, né? Esse pai ele não comparece nas reuniões escolares, ele não vai em consultas, não vai no teatro, na escola, né? Então, assim, não vai nas consultas, e aí a mãe vai dando desculpas, por exemplo, não deu para ele ir, ele não conseguiu, né? E aí, vamos pensando nessa ideia, né, de que esse pai realmente ama, ou essa mãe que não mora com essa criança realmente ama, realmente quer estar perto, né, que esse amor e esse vínculo, ele é priorizado, ele deve ser priorizado, né, em função disso. Então, se a gente pensar também num pai ou numa mãe que é negligente, né? E essa mãe vai tentar, e esse pai vai tentar o tempo inteiro, o que eu acho também muito bacana, né? Que é muito legal da parte dessa pessoa que mora com a criança, tentar conciliar, né, essa criança, tentar olhar para esse filho, para essa criança, tentar conscientizar o pai, né, tentar comunicar para ele a importância desse vínculo, a importância desse afeto, que ele não deixe de lado, que ele não abdique disso, desse papel, né? Mas muitas vezes essa criança ela é negligenciada mesmo por essa outra figura, ou essa outra figura acabou tendo uma nova família, né, formando uma nova família e abdica da outra. Porém, então, se essa mãe ela percebe que esse pai ele não está se manifestando, ele não está participando, ele não quer de alguma forma perceber, né, que essa criança ela tá aí nesse meio, ele não quer participar da vivência dessa criança, em outras palavras, participar da vida dessa criança, eu acho que essa mãe também precisa ter um limite, né? E aí, quando é o pai que convive com a criança e que tenta contato com a mãe, que tenta fazer com que ela participe, tenta fazer com que ela se comunique com essa criança e essa mãe não quer, é importante também que haja esse limite, né? Por quê? Porque essa criança, ela sendo negligenciada, de início ela pode estranhar, ela pode achar ruim, ela pode culpabilizar uma das partes, né? Ai, meu pai não tá vindo me ver porque você... Ela vai entender o que tá acontecendo, ela vai entender quem é esse pai, né? Ela precisa também entender quem é esse pai,
Se esse pai realmente não quer um contato, se esse pai não procura, se esse pai não busca saber como que está, ir na escola, participar das reuniões, né? Então, muitas vezes também entender quem é esse pai, se esse pai tem problema com a né? É um vínculo que tá aí que a gente não escolhe. Quem é esse pai, quem é essa mãe, né? E a gente precisa aprender a lidar com a ideia que nossos pais não são perfeitos. Entender que talvez esse pai ou essa mãe possa não estar no nosso casamento, possa não estar nas nossas festas de aniversário, né? Então, deixar que a criança perceba isso é extremamente importante, porque quando você fala mal do pai dela ou da mãe dela, você está depreciando uma imagem que é extremamente importante para a vida dela, né? Para a construção de quem ela é, da personalidade dela. Então, se realmente esse pai ao longo do tempo, com os recursos, com a maturidade que ela for desenvolvendo, ela vai ver, ela vai perceber. Tudo bem? E principalmente, a gente precisa lidar com essa imagem de pai não perfeito, de mãe não perfeito, né? Porque senão a gente chega na terapia, né, e fica eternamente se queixando. Ah, porque meu pai isso, ah, porque minha mãe aquilo. E a gente precisa entender que perfeição não tem, né? Cada pai, cada mãe tem suas virtudes, né? Tem seus defeitos. Uns são mais adequados, ou porque quando a gente é criança, a gente tem uma visão de pai e de mãe como herói, né? Pai e mãe é herói. É uma figura, e é uma imagem que ela precisa ser preservada, tá? Pelo pai e pela mãe. E que ao momento em que essa criança ela vai desenvolvendo e ela for desenvolvendo essa maturidade, ela vai percebendo que de fato esse pai e essa mãe não é tão perfeito assim. É repleto de defeitos, né? Tem muitas características que a gente não gosta, que a gente não vai querer lidar, que a gente não vai querer conviver. E aí é um processo de amadurecimento perceber que esse perfeição não existe, né? E a gente vai ter que lidar com a realidade nua e crua de quem é esse pai, né? Ele realmente é uma pessoa que me negligencia, uma pessoa que não está afim ou não está preparado, né, para me dar esse afeto. Eu participei de um caso, né, em que uma criança, na verdade, ela, conforme a criança ia crescendo, né, e via outras configurações de família composta por pai e por mãe, perguntava às vezes desse pai.
E a mãe, para tentar minimizar, né, esses danos nessa infância, a mãe às vezes falava: olha, filha, seu pai não pôde vir, né? Ele tá trabalhando, ele não conseguiu, mas ele mandou isso para você. Ela acabava comprando alguns presentes, né, para dar para a filha, para mostrar que o pai se importava com ela. E aí essa criança, ela ficava, lógico, toda feliz, né? Recebia um brinquedo, ainda que com a falta do pai. Alguns anos depois, esse pai acabou caindo em si, né? Amadureceu e acabou entendendo qual era o papel dele, como que ele deveria exercer esse papel. E aí ele voltou a ter um vínculo com essa filha, ainda com ela pequena. Voltou a conviver com ela, voltou ter o papel de pai mesmo não estando mais casado com essa mãe. E hoje eles têm uma relação incrível, né? Uma relação muito boa, né? Essa filha, ela, lógico que ela sabe tudo o que aconteceu, mas hoje já madura, com os recursos e ferramentas que ela possui, ela conseguiu entender todo o contexto e ela consegue se sentir amada por esse pai. Então vocês entendem a importância? Eu não acho que a mãe ela precise mentir sobre a real forma, personalidade que esse pai tem. Né? Essa mãe, a gente não precisa ficar infantilizando ou ficar criando um romance, né, para que essa criança idealize, porque senão a gente abre mesmo espaço para idealização. Essa criança vai entendendo que o pai é muito perfeito, né, que a mãe que não deixa, vai muitas vezes ficando contra essa mãe. Ah, então a imagem que essa criança, naquele momento, tinha que ter, justamente para ela se desenvolver de uma forma saudável, justamente para que numa vida adulta ela conseguisse se entender como alguém que era amada, que era querida, né? E justamente para quando ela pudesse crescer e ir percebendo a ausência desse pai, ela também pudesse ver que, em contrapartida, ela também tinha um amor muito genuíno ali, né? Ali ela já conseguiria amadurecer, porque ela já teria tido se dá para ter uma convivência saudável, ótimo, né? Se não der, então eu vou tentar aceitar e aprender para poder lidar com isso, né? Para aprender a lidar com essa situação, com essa ausência, que é muito dolorosa, é muito difícil, mas a gente precisa lidar com essa realidade, não é mesmo? Então não dá para esconder, né, essa verdade. Quem é esse pai? Não dá para esconder quem é essa mãe, porque uma hora ela vai aparecer e vai doer muito. Porque dói, nossa, dói muito quando algo é escondido, né? Porque a gente vai idealizando quem é esse pai, quem é essa mãe. Então assim, deixa essa criança ver, né, de acordo com as medidas ou uma imagem negativa, né? Então, assim, quando o adulto, ele muitas vezes fica com a criança, né? E ele se sente totalmente perdido. É pai, mãe, depois de uma separação, fica totalmente perdido diante de um divórcio, como que vai lidar com os filhos, como que vai lidar com essa comunicação.
possa ter um acompanhamento ou uma visita de um psicólogo, né, mediada, justamente para que avalie essa criança, para que a gente consiga mudar esse formato e essa configuração, né? Então, o pai e a mãe que está sendo alienado, né, também precisa buscar uma ajuda, né, buscar uma intervenção jurídica, até porque nós temos 3 graus de alienação, né, que é a leve, a moderada e a severa. Então, dentro da modalidade ali, tanto o severa, né, quanto o moderado, nós vamos ter comportamentos como algumas visitas que são sabotadas, né, uma negligência em questão de ser avisados sobre esse pai e essa mãe ficam completamente fora do progresso da criança escolar, não tem acesso à saúde, como que tá a saúde dessa criança, como que tá essa criança. E esse comportamento, ele traz muitos prejuízos para todos os lados, né? Então é importante que quem se perceba, né, estando alienado, esteja sendo alienado, que possa também buscar uma ajuda jurídica, uma ajuda psicológica. E essa pessoa que aliena, né, eu não quero que vocês tenham dela ou dele uma visão também distorcida, uma visão negativa de que é uma pessoa cruel, é uma pessoa ruim, é uma pessoa mal. Não, na verdade essa pessoa, isso mostra que esse papel está totalmente invertido, que essa pessoa está mal elaborada. Muitas vezes ao longo da vida dela ela também não teve recursos para lidar com situações do tipo, né? E ela precisa também de ajuda, né? Então justamente por isso que a busca para que você consiga ter ferramentas também mais assertivas de lidar. Porque vai chegar um momento, né, e esse momento chega, em que você supera, em que os pais superam a separação, em que os pais deixam de sentir, né, e de se sentir mal, em que os pais vão conhecer outras pessoas, né, vão conhecer outros parceiros ou parceiras. E essa criança fica com essas marcas, fica com essas sequelas de tudo aquilo que foi dito, porque tudo aquilo que foi dito foi de alguma forma introjetado, né? A criança interiorizou isso, a criança introjetou e ela vai levar isso para o resto da vida, né? Então, muitas vezes a criança ela vai visitar também o pai, ou vai visitar a mãe, e aí ela volta com a cabeça totalmente mudada, volta diferente, né? Volta um pouco mais agressiva. Por exemplo, foi pra casa do pai e voltou mais agressiva, voltou estranha, voltou diferente. Ou então tava na casa da mãe e veio cheia de receios, né? E veio também sempre muito distante, criticando tudo, acontece muito. Então, assim, por quê? Por que tu volta diferente, né? Isso mostra se no momento que a criança tá indo e que ela volta diferente, ela volta com um comportamento estranho e diferente, isso mostra que ela também não tá sabendo lidar com essa situação, né? Que ela não tá, muitas vezes, elaborando todo esse papel, toda essa situação dos pais. Então, assim, o que está acontecendo naquele ambiente é extremamente importante a gente questionar e a gente saber o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer para a gente conseguir compreender essa criança e essas diferenças, né? Foi de um jeito, voltou totalmente estranha, voltou mais agressiva, voltou mais introspectiva. Então, assim, às vezes muito mais agressiva com a mãe, né? De repente também o pai falou alguma coisa, depreciou a imagem da mãe, criticou a mãe, e aí a criança ela fica totalmente chateada, né? Ela fica totalmente, porque poxa, a criança ela não tem ferramentas para lidar ainda com a frustração,
para lidar com essa situação, né, de ver alguém falando mal de alguém que ela ama. E para criança, todos nós, né, já fomos crianças, e ouvir alguém falando mal do nosso pai ou da nossa mãe, ou principalmente de alguém que a gente ama, mas principalmente esse papel, que são as primeiras pessoas que a criança convive, é o pai e a mãe, né? São os primeiros grupos que a criança ela vai entendendo e ela vai se entendendo ali pertencente àquele grupo. Então, ouvir o pai falando mal da mãe é algo muito ruim, é muito negativo, a gente sofre, fica triste, né? Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade para lidar com isso, né? Então, assim, essa configuração, ela só acontece quando também esse luto, que elaborem esse término, justamente por quê? Porque ex-marido existe, ex-mulher, ex-esposa existe, mas ex-pai e ex-mãe não, né? Essa daí é uma configuração que é eterna, né? É uma sociedade eterna, que eu costumo dizer, né? Pai e mãe é para sempre, né? A gente precisa entender esse vínculo. E aí, um dos tópicos que eu vi realmente precisam de amor. O que eu costumo dizer é que a criança e o adolescente precisam de amor tanto quanto precisam brincar, né? Então ele precisa ter esse amor, e esse amor ele precisa ser validado justamente para que haja um bom desenvolvimento, uma boa formação desse caráter, dos valores, né? Uma boa formação dessa personalidade. Então, assim, ter tranquilidade para formar esse caráter, né, de uma forma saudável, que é deficitário, né? Se eu tenho uma convivência familiar muito deficitária, automaticamente eu vou me tornar um adulto também muito deficitário, né? Muitas